Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa aula de matemática falando sobre ângulos. Nesta aula de hoje, nós vamos comentar sobre os ângulos complementares e os ângulos suplementares, ok? Observe na figura os ângulos adjacentes AOB e BOC. Juntos formam um ângulo reto de 90 graus. Aqui nós temos o ângulo adjacente AOB e o BOC. O AOB mede 60 graus e o BOC mede 30 graus. Se nós somarmos o 30 graus mais os 60 graus, nós vamos ter um ângulo reto de 90 graus, ok? Isso nós chamamos de ângulos complementares. Ó, a medida de AOB 60 graus, a medida de BOC 30 graus e a medida de AOC é igual à medida de AOB mais a medida de BOC, ou seja, 90 graus é igual a 60 mais 30 graus, como vemos aqui na imagem. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, dizemos que os ângulos são complementares. Os ângulos AOB e BOC da figura são complementares. O ângulo AOB é o complemento do ângulo BOC e vice-versa. AOB é o complemento do BOC e o BOC é o complemento do AOB, certo? Agora vamos falar sobre os ângulos suplementares. Observe na figura os ângulos AOB e BOC. Nós temos aqui que o ângulo AOB ele mede 60 graus. É um ângulo agudo, é menor do que 90 graus. O ângulo BOC mede 120, é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus. Se nós somarmos o ângulo 60 mais o ângulo 120, nós vamos completar uma meia volta. Esta meia volta nós chamamos de ângulo raso, ou 180 graus. Como vemos, medida AOB igual a 60 graus, medida BOC 120 graus, e a medida AOC é igual à medida AOB mais a medida BOC, ou seja, 180 é igual a 60 mais 120. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Assim, na figura apresentada, os ângulos AOB e BOC são suplementares. O ângulo AOB é o suplemento do ângulo BOC e vice-versa. Bem, pessoal, aqui está a nossa atividade. Nós vamos analisá-la para respondê-la. Na questão 1, calcule a medida x nos seguintes casos. Nós temos a letra A, B, C e D. 4 itens. Em cada um, nós temos a figura e nós temos, em uma parte da figura, nós temos o ângulo, na outra parte nós temos a incógnita x. Ou seja, esta figura total aqui, nós temos um ângulo de 35 graus e aqui nós temos outro ângulo que nós não sabemos. Nós colocamos o x. Como é que a gente vai resolver? A gente vai observar a figura para saber que ângulo ela está formando, ok? E para saber se é um complemento ou um suplemento. Através do que nós já aprendemos, nós vamos observar a figura e resolver. Analisando a figura, nós vamos saber se é um complemento ou um suplemento, se são ângulos complementares ou suplementares. E os ângulos complementares, a soma dos dois é 90 graus. E os suplementares, a soma 180. Analisando essa figura aqui, nós sabemos que é um ângulo reto, ok? Portanto, a soma deles tem que ser igual a 90 graus. Esta outra figura aqui, nós temos que analisar para saber também se é complementar ou suplementar. E assim nós vamos fazer na letra B, C e D, ok? Questão 2. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Nós temos aqui a figura, ok? E nós queremos saber a medida do ângulo CBD. Nós sabemos que a medida desse ângulo é x mais 30 graus. E a medida do ângulo CBA é x menos 10 graus. Como é que a gente vai resolver essa questão? Nós observamos aqui que esta figura forma um ângulo de
90 graus. Logo, logo são ângulos complementares. A gente vai juntar este com este e igualar a 90 graus. Aí a gente encontra o valor de x. Ok? Encontrando o valor de x, a gente substitui em cada um e a gente vai saber quanto vale somente o ângulo CBD. Na questão 3, determine a medida do, letra A, complemento do ângulo de 47 graus, letra B, suplemento do ângulo de 119 graus, letra C, complemento do ângulo de 22 graus, letra D, suplemento do ângulo de 67 graus. Esta questão é bem simples de resolver. Por exemplo, a letra A, complemento do ângulo de 47 graus. O que é o complemento? Complemento são as somas de dois ângulos que se igualam a 90 graus. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar x igual a 90 menos 47 graus. Ok? Vai encontrar o valor do complemento. E assim você faz para a letra B, só que na letra B é suplemento, na letra C também é complemento e na letra D é suplemento. Questão 4. Quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 122 graus? Você tem que saber que suplemento é quando a soma de dois ângulos é igual a 180, ok? Também é bastante fácil. Na questão 5, qual é o valor do triplo do complemento de um ângulo de 66 graus? Também é bastante fácil, ok, pessoal? Pois bem, pessoal, desejo a vocês bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau.